Professor, o senhor colocou uma coisa muito importante, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu vejo muita gente falando, o Hamas não é a Palestina não é concordo. Há uma grande separação, o senhor mesmo pontuou muito bem isso aí. Mas o que a gente começa a ver também é que o outro lado, o lado de Israel, precisa mostrar que Israel não é Netanyahu. Porque a gente começa a notar que o Netanyahu, de uma certa forma, é a pedra no caminho. Vai ser muito difícil desatar esse nó do conflito, que todo mundo aqui quer a paz, com o Netanyahu e sua trupe no poder. Como é que o senhor vê tudo isso? Netanyahu construiu, para manter-se no poder, uma aliança, que é uma aliança com a extrema-direita. Esse é o governo mais extremista da história de Israel. Na verdade, é o governo mais extremista da história judaica. É uma tragédia, né? Você tem como ministro da Segurança Interna uma figura que é condenada por terrorismo, né? Você tem como ministro da Economia uma figura que que sequer serviu o exército por ser muito radical, né? Você tem um cara que trabalha no Ministério da Educação, que não é ministro, é um deputado que tem um cargo no Ministério da Educação, que é uma figura que defende a superioridade judaica. A gente está falando de um governo de extrema-direita com membros nazistas e fascistas do governo, né? Eu falo sobre, eu acho que é um exagero, mas eu falo sobre gramática, né? Eu falo sobre o na década de 30. Estou me referindo a uma perspectiva de superioridade judaica, produção de inimigos, a ideia de que a esquerda é inimiga mortal de Israel. Ou seja, tem uma dimensão, que é aquela dimensão que alguns autores vão chamar de tem uma subjetividade nesse governo, né? Como é que esse governo chegou ao poder, comandante? Ele chegou ao poder porque, em algum momento, a esquerda não aceitou se unificar. E aqui, você falou sobre polarização. Me parece importante notar de que essa extrema-direita no mundo inteiro, ela não se dá bem quando há um compromisso das forças progressistas e democráticas em uma frente antifascista. Tá bom? Isso aconteceu no Brasil nas últimas eleições, aconteceu nos Estados Unidos nas últimas eleições, aconteceu na França nas últimas eleições, isso não aconteceu em Israel. Dois partidos de esquerda, o Partido Trabalhista e o Partido Socialista, resolveram concorrer separadamente. O Partido Socialista não entrou. O Partido Trabalhista entrou sozinho, Bibi Netanyahu conseguiu uma maioria de 4 cadeiras a mais, né? Isso que a gente está vendo agora tem a ver com essas 4 cadeiras, né? Agora, dito isso, ou seja, um erro de estratégia do campo democrático pode produzir uma tragédia. Isso que eu quero dizer, né? Dito isso, a situação hoje do Benjamin Netanyahu é trágica, né? Quer dizer, trágica a situação no campo hoje, né? Dos palestinos de Gaza, dos israelenses no 7 de outubro, mas a situação do Benjamin Netanyahu é muito preocupante na perspectiva dele. Tal qual é inédito o extremismo do governo que a gente tem no poder hoje em Israel, é inédita também a rejeição do primeiro-ministro. Benjamin Netanyahu está com 80% de rejeição. Ou seja, 80% da população de Israel acham que ele deve sair, né? É claro que Benjamin Netanyahu, com a sua perspectiva absolutamente desvinculada de qualquer dimensão de poder falar em paz ou em poder construir uma esperança, ele alarga a guerra até que ele possa garantir a sua permanência no poder. Mas a maioria da população israelense já quer que ele saia, ou sair depois da guerra. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que você tem um discurso, né, desde o início do ano, que é um discurso de construção de defesa democrática. Então você tem milhares, né, centenas de milhares de israelenses indo às ruas desde janeiro. Constantemente, de janeiro até 7 de outubro, havia manifestações todos os dias, cada vez mais nas ruas de Israel. E você tem um projeto de desconstrução do ambiente democrático em Israel, né, que é uma perspectiva de que garantiria a permanência ad eterno de Benjamin Netanyahu ao poder. A gente estava em Israel antes do 7 de outubro, antes do massacre do Hamas. A gente estava numa situação que era uma situação pré-guerra civil, mas onde os progressistas, a esquerda, as forças democráticas estavam colocando o governo numa situação de risco, numa situação
em que eles estavam recuados e não sabiam muito o que fazer. Mesmo durante a guerra, o Supremo Tribunal de Israel considerou ilegal as possibilidades de intervenção do governo na Suprema Corte, né? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que eu não tenho dúvida alguma de que são os palestinos que o Benjamin Netanyahu gosta, né? Não é o palestino que está falando de democracia, não é o palestino que está construindo uma esperança concreta de um Estado nacional, não é o palestino que está dialogando com a sua população em nome de um projeto de construção identitária, etc. e tal. O palestino do Hamas é o palestino que o Bibi gosta. E o Bibi Netanyahu é o israelense que o Hamas gosta, né? Essas duas perspectivas se complementam de maneira que possibilitam a manutenção do status quo de uma forma em que ele não pode mudar, não pode avançar, né? É uma situação muito dura, muito trágica, mas a resistência da população israelense ao projeto autoritário de Benjamin Netanyahu é louvável e me parece que, mesmo durante a guerra, ela permaneceu dessa forma. Hoje a população começa a reagir nas ruas novamente, e hoje, né, segunda-feira, a população começa a tomar atitudes ainda mais radicalizadas. As familiares dos reféns em Gaza invadiram uma reunião do parlamento israelense, não permitindo que ela continuasse. Eu acho que a situação em Israel está chegando no nível de ruptura.